Bom, depois de termos estudado as operações com frações, soma, subtração, divisão e multiplicação, veremos agora a transformação de frações em números decimais. Toda fração pode ser representada através de um número decimal. Inclusive, utilizamos com mais frequência as frações escritas na forma decimal do que na forma fracionária. Por exemplo, aqui eu tenho 1/2 corresponde ao número decimal 0,5. 1/2 de R$1, por exemplo. Então, vou pegar R$1 e dividir por 2. 1/2. 1/2 de R$1. 1/2 de R$1. Então, vou pegar R$1 e dividir por 2 pessoas. Como o 1 não divide por 2, o 1 é menor, eu venho e acrescento um 0 aqui, ó. Um 0 e uma vírgula no quociente. Aí ficou 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. E 10 menos 10, 0. Ou seja, então 1/2 é igual a 0,5. 3/4 corresponde ao número decimal 0,75. Então, se eu tenho 3/4 de R$1, olha, eu tenho 3/4 de R$1. Eu vou pegar o 3 e dividir por 4. R$3 dividido por 4 pessoas. Quanto que cada um irá receber? Veja novamente que o 3 é menor do que o 4. Não tem como eu dividir 3 por 4. Então, vou acrescentar um 0 na frente do 3, ele vai transformar em 30, e um 0 e uma vírgula no quociente. Agora, 30 dividido por 4, 7. 7 vezes 4 dá 28. 30 menos 28 dá 2. Não tem número para descer. Eu acrescento um 0, e continuo a divisão. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Resto 0. Ou seja, 3/4 de R$1. Pegar R$3 e dividir para 4 pessoas, cada um vai receber 0,75 centavos. E 1/4 de R$1? 1/4 de R$1, vamos pegar R$1 e dividir para 4 pessoas. R$1 e dividir para 4 pessoas. Então, fazendo 1 dividido por 4, eu vou até fazer aqui, 1 dividido por 4. Vou fazer de cá, lá não vai dar espaço, não. 1 dividido por 4. Veja que 1 é menor do que 4. Todas as vezes que isso acontecer, eu venho, acrescento um 0 e uma vírgula no quociente. Todas as vezes que o dividendo for menor que o divisor, eu vou fazer isso aqui. Vou acrescentar um 0, e um 0 e uma vírgula no quociente. Agora, 10 dividido por 4, quantas vezes que o 4 cabe no 10? 2, 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. O 2 não divide por 4, eu acrescento um 0 e continuo a divisão. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Ou seja, é 0,25. Então, 1/4 corresponde a 0,25. Logo, todo número decimal pode ser expresso por frações. E leitura dos números decimais. Nós já sabemos fazer a leitura das frações, Por exemplo, aqui eu leio 1/4, 3/4, eu leio 1/2, 2 décimos, 3 centésimos, 4 25avos e assim por diante. E os números decimais? Os números decimais são bem simples de fazer a leitura. Se tiver um número após a vírgula, só um número após a vírgula, só uma casa, eu leio décimo. 1 décimo. 4 décimos. Se for 2 números após a vírgula, eu leio centésimo. Tem 2 casas após a vírgula, 2 dígitos depois da vírgula. Então, 1 centésimo. 2 casas após a vírgula. Então, 35 centésimos. Se for 3 casas após a vírgula, eu leio milésima. 125 milésimo. E aqui tem quantas casas após a vírgula? 2. Mas antes da vírgula tem 1. Então, eu leio 1 inteiro e 50 centésimos. O que está à esquerda da vírgula é sempre inteiro. 1 inteiro e 50 centésimos. Centésimo porque só tem 2 casas depois da vírgula. 2 inteiros antes da vírgula e 1 décimo.
Porque depois da vírgula só tem um dígito. Se for só 1 décimo, 2 centésimo, 3 milésimo, assim por diante. Ó, 4 inteiros e 8 décimos. Só tem um número depois da vírgula. Como vimos, uma fração pode ser escrita na forma decimal. Para isso, basta dividir o numerador da fração pelo denominador. Então, a atividade é escreva as frações na forma decimal. Número 5, por exemplo. Quero transformar 5 quartos em um número decimal. Então, vou pegar o 5, dividir por 4. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, 1. 1 não divide por 4 e não tem número para descer. Então, vem, né, acrescenta um zero aqui e coloca uma vírgula. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. 2 não divide por 4. Eu acrescento um zero, agora não vou colocar a vírgula mais que eu já coloquei. Ficou 20 e continua a divisão. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Ou seja, 5 quartos, né, se eu pegar R$5 e dividir para 4 pessoas, cada um vai receber R$1,25. 1 inteiro e 25 centésimos. E se fosse 7 meios? Eu vou pegar 7 dividido por 2. Como 7 é maior do que 2, vai ficar 3, né? 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1. 1 não divide por 2. Então, o que eu faço? Venho aqui, acrescento um zero, ele transforma em 10 e coloco uma vírgula. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Ou seja, dá R$3,50. R$3,50. Atividade, né? Observe as frações e escreva na forma de um número decimal. Por exemplo, aqui eu tenho 2 quintos. Como que eu escrevo 2 quintos, né? Eu tenho um inteiro dividido em 5 pedaços e pintei 2. Então, 2 quintos. Como que eu escrevo 2 quintos na forma de um número decimal? Vou pegar o 2 e dividir por 5. Como o 2 é menor do que o 5, eu vou acrescentar um zero, transformar ele em 20, um zero e uma vírgula no quociente. Por que no anterior você não acrescentou o zero, só a vírgula? Porque já tinha número, ó, já tinha um 3, já tinha um 1. Como aqui não tem nada, né, não tem número nenhum, aí eu coloco um zero para servir de companhia para a vírgula não ficar sozinha. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Ou seja, 2 quintos, né, se eu pegar R$2 e dividir para 5 pessoas, cada um vai receber 40 centavos, 0,4. E assim por diante, né? Se eu pegar 3 sétimos, eu vou pegar 3 dividido por 7. 3 é menor? Sim. Então, eu acrescento um zero. Né? Aí, como não tem número aqui, eu coloco o zero e a vírgula. E coloco 30 dividido por 7. Dá 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 8, 30, 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. O 5 passa, então tem que ser o 4, né? 5 vezes 7 é 35, aqui é 30. Então tem que ser o 4. 4 vezes 7, 28. 30 menos 28, sobra 2. Não tem número para descer. Então acrescento um zero. Como já coloquei vírgula, não preciso de colocar vírgula, continua a divisão. 20 dividido por 7, 3 vezes 7, 21 passa, então vai ser 2, né? 2 vezes 7 é 14. Aí vai ficar 20 menos 14, sobra 6. Acrescento um zero, né? Não coloca vírgula, porque já coloquei vírgula uma vez. 60 dividido por 7, 7 vezes 8, 56. 7 vezes 8, 56. Né? 60 menos 56, 4. Acrescenta um zero e continua. 40 dividido por 7, né? 40 dividido por 7 é 7 vezes 7, 49. 7 vezes 6, 42. Passa 7 vezes 5, 35. 40 menos 35, sobra 5. Né? Acrescenta um zero. E aí vai ficar 50 dividido por 7, dá 7. 7 vezes 7, 49.
50 menos 49 sobra 1. Acrescenta um zero e continua. 10 dividido por 7, cabe 1. 1 vezes 7, 7. 10 menos 7, 3. Se vocês observarem, né, acrescentaria um zero, continua dividindo. O que acontece? Essa conta vai ser um número, né? E é um número o qual, né, vai ter várias casas decimais. O que acontece? Quando isso acontecer, eu posso dividir até 3 casas depois da vírgula. Chegou em 3 casas após a vírgula, eu paro. Então, 30, 3 sétimos, se eu transformar em um número decimal, vai ficar 0,428. Tá? Não preciso fazer mais essas outras casas, não. 3 casas após a vírgula, você está dividindo. Em algum momento vai colocar a vírgula. Depois que você colocar a vírgula, você vai dividir só mais 3 casas após a vírgula e para. Ah, não terminou, mas não tem problema. Algumas nem vão terminar mesmo. Né? Ó, por exemplo, essa aqui, ó, não tem fim. Essa daqui, por exemplo, ó, 2 terços. Eu vou pegar o 2, dividir por 3. 2 é menor do que o 3, acrescento 0. Né? Então vai ficar 20, aqui eu coloco o 0 e a vírgula porque não tem nenhum número. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Ó, 20 menos 18 sobra 2. Sobrou 2 de novo. Acrescenta um 0. 20 dividido por 3 dá 6 outra vez. 6 vezes 3, 18. Né? Então, é preciso saber tabuada, pessoal. Tabuada vai te ajudar, né? Nas divisões. Aí, 20 menos 18, sobra 2. Tá vendo que sempre tá sobrando o mesmo resto? Ó, sempre tá sobrando 2. Aí, acrescenta um 0. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2 de novo. Já tem 3 números após a vírgula? Ok, pode parar. Essa conta, se eu fosse continuar dividindo, ela nunca teria fim. Ia sempre dar 0,666666666. Isso aqui é uma dízima periódica. Então, 2 terços na forma de número decimal é 0,666. 3 casas após a vírgula, tá bom. Não terminou, não tem problema. Já tem 3 casas após a vírgula, pare. Então, né, vocês irão fazer a transformação desses números na forma decimal. Veja, 6 oitavos. Eu vou pegar o 6 e dividir por 8. Como o 6 é menor do que o 8, venho aqui, acrescento um 0 na frente do 6, ele vira 60, um 0 e uma vírgula no quociente. 60 dividido por 8, 7. 7 vezes 8, 56. Ó a tabuada, né? 60 menos 56, 4. 4 não divide por 8, acrescenta um 0. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Sobra resto 0. Ou seja, 6 oitavos na forma decimal é 0,75. E assim por diante. Né? Todos eles vocês vão fazer essa continha. Pega o numerador, divide pelo denominador. Pega o numerador, divide pelo denominador. Eu quero os cálculos, não é para fazer conta na calculadora. Tá? Deixe os cálculos. Caderno de matemática tem que ter cálculo, tem que ter conta. Tá? Esses cadernos de matemática, a gente olha, só vê a resposta. Não é caderno de matemática. Tá? Caderno de matemática tem que ter os passo a passo. Como você chegou no resultado? Não lembre-se de fazer. Aqui na questão número 2, pediu para escrever como se lê. Por exemplo, quantas casas após a vírgula? 2. Então, 25 centésimos. 25 centésimo. 25 centésimos. E aqui, quantas casas após a vírgula? 1. Tem número antes da vírgula? Tem. Então, ó, um inteiro, que está antes da vírgula é inteiro, e só um número depois da vírgula, então é décimo. 8 décimos. Quantas casas após a vírgula? 3. Então, 75 milésimo. E assim por diante. Escreva os números decimais na forma de fração. Agora vamos fazer o contrário. No exercício 1, nós pegamos as frações e escrevemos na forma de número decimal. Ó, o 6 oitavos é igual a 0,75.
O número 2/3 é 0,66. O 2/5 é 0,4. O 3/7 é 0,428. Agora eu vou fazer o contrário. Eu tenho um número decimal e quero encontrar a fração. É bem simples. Veja, quantas casas após a vírgula? 2, então vai ser 25 sobre 100. O 25 com 100, ele simplifica por 25. Ou por 5, ó. O 25 divide por 5 e o 100 divide por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 100 dividido por 5 dá 20. Aqui, ó, divide de novo por 5, tá vendo? Né? Então, veja. 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5, 4. Ou seja, 25 centavos é a mesma coisa de 1/4 de R$1. Tá? Então, no exercício número 3, vai fazer o contrário que fizemos no número 1. Veja, quantas casas após a vírgula? 1. Então, vai ficar 8 sobre 10. Se for uma casa após a vírgula, 10. 2 casas após a vírgula, 100. O 8 décimos divide por 2. O 8 é par, o 10 é par, então divide por 2. O 10 divide por 5, mas 8 não divide. Eu só posso simplificar por divisores comuns. Só posso simplificar por divisores comuns. Por isso que aqui eu dividi por 5 e 5, tanto 25 quanto 100 dividi por 5. Aqui eu dividi por 5 de novo, porque o 5 e o 20 dividi por 5. Que o 10 divide por 5, mas o 8 não. Então eu não posso dividir por 5. Eu vou dividir por 2, porque tanto o 8 quanto o 10 divide por 2. 8 dividido por 2 é 4. E 10 dividido por 2, 5. O 4 divide por 2, mas o 5 não. O 5 divide por 5, mas o 4 não. O 4 e o 5 tem divisor comum? Não. Então já tá bom. Né? Simplifiquei, né? Apenas uma vez e não tem mais divisores comuns. E agora, 125 milésimo. Eu vou pegar 125 sobre 1000. Por que 1000? Eu tenho 3 números após a vírgula. 1, 2, 3. Se for uma casa, é 10. 2 casas depois da vírgula, 100. 3 casas após a vírgula, 1000. Aqui, ó, eu posso simplificar por 5, porque todo número terminado em 0 ou 5 divide por 5. Critérios de divisibilidade que nós vimos lá no início do ano. 125 dividido por 5 é 25. Se não souber, arma a conta. E 1000 dividido por 5 dá 200. Ainda divide de novo por 5. Ó. Ainda divide de novo por 5. Por quê? O 25 terminou em 5 e o 200 terminou em 0. Todo número que termina em 5 ou 0 divide por 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5. E 200 dividido por 5 dá 40. Divide outra vez por 5. Eu vou dividindo até não ter mais divisor comum. 5 dividido por 5 dá 1. 40 dividido por 5 dá 8. Ou seja, 0,125, né, 125 ml de 1 litro, equivale a 1/8 do litro. 125 ml de 1 litro equivale a 1/8 desse litro. Veja, a regra é 3 dígitos depois da vírgula, o denominador vai ser 1000. 1 dígito após a vírgula, o denominador vai ser 10. 2 dígitos após a vírgula, o denominador vai ser 100. E aí simplifica, quando possível. Vamos simplificando. Ó, 36, por exemplo. Vai ficar 36. Quantas casas após a vírgula? 1, 2. Então, vem e coloco 100. E aí, o 36 é par e o 100 é par. Então, divide por 2, divide por 2. 36 dividido por 2 dá 18. 100 dividido por 2 dá 50. O 18 é par e o 50 é par. Então, divide por 2 de novo. 18 dividido por 2 é 9. E 50 dividido por 2 é 25. O 9 é ímpar, divide por 3. O 25 divide por 5. Eu não posso dividir em cima por 3 e embaixo por 5. Eu só posso dividir por números comuns. Como o 3 é diferente do 5, então não posso. Tem algum divisor comum entre o 9 e o 5? Não tem. Então já está pronta a resposta. A resposta 9/25 avos. Tá? Então vocês vão fazer de forma que
as frações sejam representantes dos números decimais. Tá?